Olá pessoal, no outro dia falei aqui da importância de perguntarmos de coração às pessoas como é que você está? E ali obviamente foi uma pergunta poderosa porque muitas pessoas se sentiram assim muito felizes de serem questionadas. Mas uma outra pergunta também já mexeu muito comigo noutra ocasião, quando uma pessoa conhecida, um amigo, me perguntou um dia: o que te falta? O que falta para você? E na hora eu confesso que eu fiquei tão impressionado com a pergunta que eu não sabia exatamente assim nem como responder, eu não soube falar. Seria muito tranquilo e muito óbvio eu dizer que talvez faltasse dinheiro, tempo, oportunidade de descanso, faltam festas, né? Nessa circunstância em que nós vivemos agora especialmente. Alguma coisa que eu possa comprar, falta uma pessoa, falta alguém, né? Falta quitar boletos, por exemplo. Mas pareceria muito óbvio, e creio que a pergunta que ele me fez na ocasião em que me fez não era bem exatamente essa. Então eu tentei listar algumas coisas. Enquanto estava listando, algo muito especial me aconteceu e eu percebi então que era exatamente o motivo da pergunta que ele tinha me feito. Porque eu comecei a avaliar o que não me faltava, o que eu tenho e quem eu tenho. E pensando nisso, com muito carinho, eu olhei para o lado e eu vi que eu tinha mesmo uma dificuldade de listar exatamente o que eu não tinha, porque eu tenho muita coisa. Meus amores, meus amigos, minhas coisas. E de alguma forma ali, acabei me lembrando que não por um acaso também ele deixou ali num quadro uma frase dita de Shakespeare, mencionada, né, que sofremos muito com o que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Então, sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. E aí foi por um acaso, não por acaso, que ele pôs essa frase ali, e eu fiquei olhando e pensando, o que nos falta de verdade? E aí, uma certa ocasião, eu tive a chance de conhecer um senhor numa rua e conversamos, ele estava recebendo ali alguns donativos de pessoas que haviam separado para eles. Quando então eu me lembro que perguntei para ele: o senhor precisa de alguma coisa? O senhor quer alguma coisa em específico? Pensando que talvez ele fosse pedir algo até relativamente simples, uma roupa, uma comida, ou até, quem sabe, uma oportunidade de trabalho, algo nesse sentido. E ele naquela hora disse humildemente que se ele tinha Deus todos os dias, o que poderia faltar? Então, ainda que fosse uma pessoa em condição de extrema dificuldade material, tinha uma consciência, uma noção do trabalho que realizava, das coisas que fazia, do alimento que comia, que me deixou estarrecido naquela oportunidade. Se eu tenho Deus, o que mais pode faltar? E aí, uma das belíssimas oratórias ou belíssimas frases que também, na busca pela autoria correta, achei alguns autores, então não me atrevo a dizer exatamente quem é o autor, mas a essência da fala que possa permanecer conosco quando diz que o essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Não é o que recebes, é o que distribui e como distribui. Então, pensando dessa forma, me parece que nós podemos imaginar que nós efetivamente não nos falta tantas coisas. Seu pai te faz falta? Alguns me perguntam. Seu avô te faz falta? Seus amigos que já retornaram à casa, por assim dizer, né? Voltaram para o mundo maior e obviamente é para onde todos nós iremos. Todas as vezes que paro para pensar se eles me fazem falta, eu gosto de lembrar que na prática, na sequência, são tantas oportunidades de lembrar-lhes o nome, de fazer em nome deles, que obviamente eu não sei se fazem falta. Saudade, claro, sem dúvida alguma, mas eles vivem em mim de alguma forma. E aprendi que quando as pessoas vivem conosco, estão conosco, nós compreendemos que elas não fazem, não é falta, porque elas seguem aqui. Então, de alguma forma, e aí, obviamente, belíssimamente, nós lembramos de Carlos Drummond de Andrade, que já falava sobre esta ausência quando já dizia e nos ensinava, né? Por muito tempo achei que a ausência é a falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca,
tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio, danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, esta ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, assim o sendo, dificilmente nós vamos dizer que algo nos falta nessa vida. O famoso tem que comprar isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer aquilo outro. Parece que nós sempre temos que ir atrás de algo e não sermos felizes com aquilo que já temos, com aquilo que somos. Então as coisas que buscamos, que almejamos, elas devem ser buscadas sim, para sermos melhores, conquistarmos coisas novas, mas porque pretendemos e podemos melhorar com elas e no uso delas, não porque simplesmente nos falta. Porque no final das contas, essas questões que envolvem ter ou não ter, todas elas são sintetizadas de forma brilhante. E é assim que terminamos o doce de leite desse dia com Teresa de Calcutá, que sempre disse que a falta de amor é a maior das pobrezas. Certamente nós sejamos ricos, fartos, em imenso amor, ao olhar para os lados e percebermos que nada nos falta e estamos bem longe da pobreza que tentam nos vender ou nos dizer. Um forte abraço a todos, até a próxima!